Tem gente que passa a vida inteira tentando ser vista e morre sem saber quem realmente ela é. E dito isso, hoje eu gostaria de falar sobre, eu já falei umas vezes aqui, mexe com a vida de muita gente, mesmo quando a gente não percebe, que é a busca por validação, a necessidade de ser aceito, de ser visto, de ser aprovado, de sentir ter valor somente porque alguém elogiou, reconheceu, né, validou você de alguma maneira. Psicologicamente, isso é muito humano. Todo humano quer pertencer, quer ser amado, quer sentir que a sua vida importa. O problema é quando a gente começa a construir a nossa identidade em cima disso. Porque aí a nossa paz depende do olhar dos outros, a nossa alegria depende da resposta dos outros. Até o nosso valor parece estar na mão dos outros. E isso é uma prisão. São Francisco de Assis, que é sobre quem eu quero falar também hoje, percebeu isso de uma maneira muito profunda. Antes da conversão, Francisco era um jovem, curtia, né, a sua juventude, bebedeira, saídas, tinha muitos amigos, esbanjava o dinheiro dos pais, muito parecido com muita gente que você conhece, talvez com você mesmo, certo? Era alguém que desejava honra, admiração e buscava ser um cavalheiro, né, para satisfazer o desejo do seu pai e dele próprio, né, ter o prestígio, a honra, defender, de lutar, era um ser considerado um homem. E ele tinha muitos admiradores por isso. Ou seja, conhecia bem a tentação de viver para fora. Mas tudo começou a mudar quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E rezando diante de um crucifixo, ele ouviu o seguinte chamado: conserte a minha igreja que está em ruínas. E foi aí que ele começou a passar por uma mudança interior. Francisco começou a se desprender do dinheiro da família, das festas, da validação social, passou a servir somente a Cristo. Ele cuidou dos leprosos, abraçou os rejeitados, passou a não depender mais de conforto e escolheu uma vida que aos olhos do mundo parecia perda. Seus amigos o abandonaram, como acontece com muita gente que começa a andar pelo caminho de Cristo. Mas o que parecia perda, para ele, era liberdade verdadeira. Porque quando o homem para de viver para ser admirado, ele finalmente começa a viver de verdade. Isso chama minha atenção em São Francisco, que ele deixou de buscar a glória humana e passou a depender somente da glória de servir a Cristo. Ele encontrou alegria em obedecer a Deus. E o mais bonito é que o exemplo dele começou a tocar outras pessoas. Alguns que antes talvez não entendessem, depois se aproximaram. Outros passaram a ajudar na obra. E muitos, inspirados pelo exemplo dele, passaram também a seguir Jesus. Isso mostra uma coisa muito forte, né? Quando você para de viver querendo chamar a atenção, começa a viver de verdade a sua vida, começa a iluminar a vida de outras pessoas. E Cristo, né, e Deus, ninguém, na verdade, acende uma luz para deixar embaixo de uma cama. No fim, a pergunta não é só quem está me aprovando. A pergunta é para quem eu estou vivendo. Porque bens materiais, fama, aceitação e glória humana nunca vão saciar completamente o coração. Mas Cristo sacia. São Francisco percebeu isso. E talvez essa seja a grande lição da vida dele para as nossas vidas. Meu nome é João Felipe. Esse é o canal Novamente com Cristo. Até a próxima. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. Vamos bater um papo, vamos fazer uma troca. Pesquise também no meu outro canal, Qual o Seu Deus? Onde eu também falo de religiosidade, mas também falo de política e um pouquinho de futebol. Um abraço.